Fala pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão se propor a assistir essa aulinha aqui, mas vamos lá, vamos se ajudar, né? Fiquei de gravar para vocês o início de fisicoquímica. Quando a gente começa a falar de termoquímica, termologia, depois a gente entra em lei de Hess, lei de Kirchhoff, entalpia de formação, energia de ligação, e aí depois chega em termodinâmica, entropia, e aí começa a cinética química. A aula que eu propus a dar hoje é a aula de termoquímica. O início de fisicoquímica. Termoquímica. Em termoquímica, o que a gente vai acabar estudando são os fatores que alteram o ΔH de uma reação e o calor trocado nessas mesmas reações. Então, de maneira objetiva, eu já gostaria de definir com vocês aqui uma grandeza que, na minha concepção, ela não é muito bem entendida, até porque eu acho que ela não é ensinada da maneira correta, tá? Principalmente nos ensino médios, né? Como a gente está aqui falando de uma turma ITA, eu já posso aprofundar mais, eu já posso dizer para vocês o que significa de fato essa grandeza chamada entalpia. Entalpia eu vou definir para vocês de duas formas. Primeiro, e nessas duas formas eu vou definir do mesmo jeito. Entalpia é o calor potencial de um sistema. Pô, aí não, Brenão. Calor potencial de um sistema. O que significa isso? Significa o seguinte: entalpia é toda energia que pode vir a ser liberada até que se esgotem todas as possibilidades de liberação de energia desse sistema. Entalpia é toda energia que pode vir a ser liberada até que se esgotem todas as possibilidades de liberação de energia desse sistema. Como assim? Tudo que você pode ver na sua frente, a caneta que você está segurando, se você estiver anotando, o seu caderno, o seu celular, o seu computador, eles guardam uma energia interna. Eles guardam um calor potencial. O seu corpinho guarda um calor potencial. Tudo tem entalpia, tudo tem uma energia interna. E sendo entalpia a energia liberada até que se esgotem todas as possibilidades de liberação de energia de um sistema, o ser humano define uma grandeza que ele não consegue medir. Entalpia é uma grandeza que não se mede. É imensurável. Pô, mas isso é ruim. De certa forma, sim. Então, se eu tenho uma reação genérica de reagentes dando produtos, aqui eu vou ter o que a gente chama de entalpia dos reagentes, e aqui eu vou ter entalpia dos produtos. E é claro que são diferentes, porque se o processo químico é um processo de transformação, a energia que tem antes não é a mesma energia que tem depois, certo? E por que que entalpia é uma grandeza imensurável? Porque eu tenho que esgotar todas as possibilidades de liberação de energia para conseguir liberar esse calor potencial. Só que todo esse sistema ele tem uma energia guardada. E essa energia guardada é a soma de todas as energias potenciais, mais todas as energias cinéticas desse sistema. E mesmo que eu consiga zerar todas as energias cinéticas, eu ainda terei as energias potenciais. Por exemplo, no processo de resfriamento, se você congelar um sistema, ele provavelmente não vai ter uma energia cinética nula. E mesmo que eu consiga zerar uma energia cinética de um sistema, eu ainda vou ter uma energia potencial que não será baixa. E outra, eu teria que tacar o volume desse sistema para zero também.
E se eu quisesse comprimir esse sistema até que o volume se torne zero, eu estaria liberando energia na forma de trabalho. Então, entalpia é uma grandeza que não se mede. É o calor que pode vir a ser liberado após esgotarem todas as possibilidades de liberação de calor. Certo? Então, dando essa reaçãozinha genérica, entalpia dos reagentes e entalpia dos produtos, eu posso definir para vocês agora uma outra grandeza chamada ΔH. E eu vou dizer que, como todo bom delta é final menos inicial, eu vou dizer que o ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. O que é esse ΔH? Nada mais é do que o calor trocado na reação e nada mais é do que a variação de entalpia. Legal? Definir a primeira grandeza com vocês, a gente vai ver em mais detalhes lá na termodinâmica. Se eu tiver a oportunidade de explicar a termodinâmica para vocês também, será um grande prazer. Então, definindo entalpia, entendendo o que é entalpia, a gente pode começar a falar de reações. Existem reações que são reações que absorvem calor e por isso elas deixam todo o meio reacional mais quente. Existem reações que liberam calor e por isso elas deixam todo o meio reacional mais quente. Essas reações que liberam calor e deixam o meio reacional mais quente são as chamadas reações exotérmicas. Exotérmicas. Legal. Então, reações exotérmicas são reações que liberam calor e, por isso, deixam o meio reacional mais quente. E aqui eu já gostaria de parar por aqui e explicar uma coisa para você. Eu sei que quando a gente define calor, a gente fala que é energia térmica em trânsito, né? E aí, de maneira genérica, a gente fala que é a energia que flui do corpo mais quente para o mais frio. Só que em reações exotérmicas, se eu libero o calor e deixo o meio reacional mais quente, ninguém precisa esfriar, não, gente. Isso é uma ideia que, se eu pergunto, pô, o que acontece com a reação? Ah, a reação esfria. E o meio? O meio fica quente. Isso é uma ideia que não faz sentido. Porque se o processo é de transformação, se o processo é de reação química, eu estou liberando energia térmica e estou perdendo energia química. Ninguém precisa esfriar para o outro esquentar. É a mesma, de maneira análoga, é a mesma coisa que eu dizer que eu estou num churrasquinho e eu estou fazendo uma picanha na brasa, e aí a picanha esquenta e o carvão fica frio. Não faz sentido. Então, eu repito, a gente libera energia térmica e o que a gente perde é energia química, certo? Então, libera energia térmica e perde energia química. Ninguém precisa esfriar para o outro ficar mais quente. Legal, não? Então, eu gostaria de mostrar para vocês aqui agora, por meio de um gráfico, como é que a gente analisa esse tipo de reação, como é que a gente vê que se trata de uma reação exo e depois a gente vai ver como é que funciona uma reação endo, tá? Então, aqui eu tenho entalpia, aqui eu tenho o caminho da reação, que eu vou chamar de CR. Aqui eu tenho o exato momento em que ocorre a reação. Tá bom? Se a reação é exo, ela vai liberar calor, ou seja, o patamar dos reagentes tem que ser um patamar com mais energia do que o patamar dos produtos. Então é isso que eu estou colocando aqui para vocês. Certo? Então aqui eu tenho o patamar dos reagentes e aqui eu tenho o patamar dos produtos.
Se eu prolongo aqui, eu acabo encontrando a entalpia dos produtos que a gente definiu aqui. E aqui eu acabo encontrando a entalpia dos reagentes, certo? E o fato é que o ΔH de uma reação é uma flecha que parte dos reagentes e chega nos produtos. Nesse caso, em reações exotérmicas, a gente vai ter um ΔH negativo. Então tá aí, as principais características de uma reação exotérmica. São reações que liberam calor, por isso deixam todo o meio reacional mais quente, incluindo a própria reação, e elas têm ΔH negativo. Certo? De maneira totalmente análoga, eu vou definir para vocês agora reações endotérmicas. Reações endotérmicas são reações que absorvem calor e, por isso, elas deixam todo o meio reacional mais frio. E é aquele papo. Uma coisa ficar mais fria, não tem ninguém que precise esquentar. Certo? A gente acumula energia térmica, a gente acumula energia química e libera energia térmica. Tá bom? Então, o que acontece? Eu vou ter uma reação que absorve calor e, por isso, todo o meio reacional fica mais frio, incluindo a própria reação. E de maneira análoga eu vou mostrar por meio do gráfico também, certo? Então aqui eu tenho a entalpia. Aqui eu tenho o caminho da reação, que eu estou chamando de CR. E aqui é o exato momento no qual ocorre a reação. Se a reação é endo, endo é para dentro, né? Termos é térmico, tá? Então eu estou absorvendo calor. Se eu estou absorvendo calor, a energia, o patamar dos reagentes, tem que ser menor do que o patamar dos produtos. Se o processo é de transformação. Legal? Então aqui o patamar dos reagentes e aqui o patamar dos produtos. Se eu prolongo, eu encontro o que a gente chama de entalpia dos produtos. Se eu prolongo, a gente encontra o que a gente chama de entalpia dos reagentes. E o fato é que o ΔH é uma flecha que parte dos reagentes e chega nos produtos. E nesse caso, em reações endotérmicas, a gente vai ter um ΔH maior que zero. Tudo bem? Legal ou não? Consegui definir 3 tópicos com vocês agora. Certo? Só que, como que, além do gráfico, a gente consegue bater um olho em uma reação e ver se ela é do tipo endotérmica, se ela é do tipo exotérmica? A gente vai representar isso através de equações. Equações denominadas equações termoquímicas. E esse é o próximo tópico que eu vou mostrar para vocês como funciona. Equações termoquímicas. Como funcionam equações termoquímicas, Brenão? Da seguinte forma. Para ser uma equação termoquímica, eu preciso ter coisas muito bem definidas. Eu preciso ter a alotropia muito bem definida. Eu preciso saber se existem isômeros. Isso é uma coisa que cabe a você. Eu preciso saber a pressão e eu preciso saber a temperatura. Então, nesse caso, todas essas equações termoquímicas que eu vou mostrar para vocês, elas estão na pressão de 1 atmosfera e 25 graus Celsius. Tá? Estão nas condições do ambiente. Todas essas equações vão estar na condição do ambiente. Legal?
Então, a primeira equação eu vou dizer que eu tenho carbono na forma de grafite mais oxigênio no estado gasoso, dando CO2 no estado gasoso. E aqui eu vou ter um ΔH, que vai ser o ΔH negativo de 394 kJ. Aqui em cima, quando a gente definiu reações exotérmicas, a gente viu que se trata de um ΔH negativo. Portanto, perceba que o ΔH é uma coisa destacada da equação. É uma coisa que vem depois da reação. Tem um ponto e vírgula. E, portanto, se ele é negativo, se trata de uma reação exotérmica. Tá? Definimos lá em cima. E aí eu tenho, de novo, carbono na forma de grafite, mais O2 no estado gasoso, dando CO2 no estado gasoso, mais 394 kJ. Pô, Brenão, se alterou o ΔH da reação? Não. Ninguém alterou nada aqui, gente. O que acontece é que quando eu represento o ΔH, que é o calor trocado, quando eu represento ele dessa forma, como substância, isso é um hábito que muitos químicos adquirem lá da teoria do flogisto, né? Quando surge a teoria do flogisto, eles começam a tratar calor como uma substância, algo que faz parte da reação química, tá? E, portanto, se é uma reação exotérmica, ele vem nos produtos depois, dando a entender que ele foi liberado, certo? E aí uma outra maneira de representar isso é eu tendo carbono na forma de grafite, mais O2 no estado gasoso, menos 394 kJ, dando CO2 no estado gasoso. O que eu fiz aqui foi uma manipulação matemática. Esse 394 que estava com sinal mais no produtos, eles vêm para o reagente com sinal menos. E é uma manipulação matemática que muita gente faz que eu não gosto, né? Porque se da teoria do flogista o calor é tratado como substância, eu nunca vi uma substância A menos uma substância B dando um produto C numa reação. Não existe isso, uma substância menos a outra. O que a gente vê é mais, certo? Mas tem muita gente que escreve assim. Então, na verdade, o que eu fiz aqui foi representar uma mesma equação termoquímica de três maneiras distintas. E você tem que saber reconhecer. Quando você sabe reconhecer essas equações exotérmicas de três maneiras distintas, você entende do que se trata o problema, certo? Pô, e como funciona para a endotérmica, Brenão? Dessa forma. Eu tenho carbono na forma de grafite, dando carbono diamante, dando carbono diamante. E isso me dá um ΔH de mais 0,5 kJ. Legal? ΔH positivo, a gente viu que acontece em reações endotérmicas, certo? Porque são reações que absorvem calor e, portanto, deixarão o meio reacional o meio mais frio, incluindo a própria reação, tá? Outra maneira de representar isso, se o calor ele tem que ser absorvido, é claro que ele vai vir junto dos reagentes com sinal mais. Eu tenho carbono na forma de grafite, mais 0,5 kJ, dando carbono diamante. Tá aí uma outra maneira de representar isso. E a última, que é aquela maneira que eu não gosto, que é quando aparece o calor com sinal menos, que eu vou ter carbono grafite, dando carbono diamante, menos 0,5 kJ. Tá aí. Três maneiras também de você visualizar e entender que se trata de uma reação endotérmica. Quando eu estava introduzindo a aula,
Eu disse para vocês que a termoquímica, além dela estudar os calores trocados numa reação, o calor trocado numa reação, ela estuda também fatores que alteram o ΔH de uma reação. E é esse o quinto tópico da aula que eu vou abordar com vocês aqui, de maneira objetiva, claro. Então vamos lá, quinto tópico, fatores que alteram o ΔH de uma reação. Bom demais? E o primeiro fator que eu gostaria de aproveitar e explicar para vocês é o chamado estado físico. Como que os estados físicos podem alterar o ΔH de uma reação? Da seguinte forma. Eu vou dizer para você, de maneira bem direta, que a entalpia de uma substância X no estado gasoso é sempre maior que a entalpia de uma substância X no estado líquido, que é sempre maior que uma substância X, que a entalpia de uma substância X no estado sólido. Eu estou falando da mesma substância em três estados diferentes e estou afirmando que que o estado físico que tem maior entalpia, que tem maior energia guardada, é de fato o estado gasoso. Que isso? Eu não entendo por quê. Como assim? Então eu vou te falar como é que funciona isso. Te explico. Eu tenho água no estado sólido. Eu preciso ganhar um calor aqui, ó. Preciso ganhar energia para fazer um processo que vocês chamam de fusão, para eu conseguir fundir de fato a água e passar ela para o estado líquido. Depois eu tenho que ganhar mais calor ainda para pegar essa água que já está fundida, fazer o processo de vaporização e chegar em água gasosa. Certo? Então, de fato, de maneira simplista, eu posso dizer para você que a entalpia de uma substância X no estado gasoso é maior do que a entalpia dessa mesma substância no estado líquido, que é maior que a entalpia dessa mesma substância no estado sólido. Mas veja que eu estou falando da mesma substância. Eu estou falando da mesma substância, não tem nada a ver eu comparar a entalpia de uma substância com outra. Aí eu não tenho como dizer. Legal? Só que isso aqui tem que ser, é tão importante que tem que ser devidamente anotado. Então eu vou colocar para você aqui. Aí, ó. Entalpia no estado sólido. No meio vem entalpia no estado líquido. E lá em cima, com uma energia muito maior, entalpia gasosa. Eu já gostaria de destacar que essa distância aqui, ó, ela é muito maior do que essa distância aqui. Vou chamar essa distância de B, essa distância de A, e vou dizer com tranquilidade que B é maior que A. Que isso, Brenão? Por quê? Ué, a distância para eu fazer... Quando eu passo uma substância do estado sólido para o líquido, eu estou fazendo um processo de fusão. Eu estou fundindo uma substância. E isso demanda uma energia que enfraquece forças intermoleculares. E quando eu pego uma substância no estado líquido e passo para o estado gasoso, isso não só enfraquece forças intermoleculares, como quebra. Então, quando eu passo do estado sólido para o líquido, eu enfraqueço, e quando eu passo do líquido para o gasoso, eu quebro forças intermoleculares. Então, é uma energia, assim, muito maior que demanda, né? Então, por que B é maior que A?
Porque aqui eu estou enfraquecendo forças intermoleculares, e aqui eu estou quebrando forças intermoleculares, tá bom? Aqui é um processo de fusão e vaporização, tá? E como que funciona isso para eu resolver problemas? Como é que os estados físicos de fato eles vão me dizer qual ΔH é maior em um problema? Então eu vou passar para vocês aqui um exercíciozinho que ele vai dizer o seguinte: eu tenho reações que liberam calor, portanto são reações exotérmicas. A primeira, H2 no estado gasoso mais meio de O2 no estado gasoso, dando H2 ó, no estado gasoso. E, portanto, eu vou ter uma variação de entalpia, ΔH1. E aí eu tenho H2 no estado gasoso mais meio de O2 no estado gasoso. E aqui eu vou ter água líquida. E, portanto, um calor trocado, ΔH2. Aqui eu tenho H2 no estado gasoso mais meio de O2 no estado gasoso, dando água sólida. Então eu vou ter um calor trocado, ΔH3. E aí a pergunta do exercício é: qual das três reações apresenta o maior ΔH? Como é que você justifica isso? Você justifica da seguinte forma. Pô, gente, esquece textão. Não fica justificando por textão. Textão é coisa do passado. Textão você mandava quando... Textão você manda quando você briga com a namorada. Textão você manda quando você escreve uma carta. Textão você escrevia lá no Facebook. E por isso que o Facebook morreu, né? Que muita gente ficava colocando textão lá. Textão... Textão aparece até no Instagram, né? O negócio vai ser TikTok. O negócio é dancinha. Isso é o futuro. Esquece textão para justificar um exercício como esse. Então, qual que é a melhor maneira de você abordar um exercício como esse? Gráfico. Da mesma forma que a gente fez aqui em cima, ó, quando a gente falou de reações endo e exo, a gente vai repetir aqui embaixo. O exercício já me disse que se tratam de reações exotérmicas. São reações que liberam calor e por isso deixam todo o meio reacional mais quente. Então, por meio de gráfico, eu vou representar isso. Então, vamos lá. Gráfico. Aqui eu tenho a entalpia. Aqui eu tenho o caminho da reação. E aqui o exato momento no qual ocorre a reação. Se a reação é exo, o patamar dos reagentes tem que ser maior do que o patamar dos produtos. Quando eu olho para os reagentes, eu percebo que todas as reações elas contêm o mesmo reagente. Então eu vou ter H2 no estado gasoso, mais meio de O2 no estado gasoso. E aqui eu tenho, então, a entalpia dos reagentes. Quando eu olho para os produtos, eu vejo que se trata da mesma substância, todas são água, mas em estados físicos diferentes. E é isso o objetivo desse quinto tópico, desse primeiro fator que altera o ΔH de uma reação. É mostrar como que o estado físico pode influenciar no ΔH de uma reação. Eu vejo que na primeira reação eu tenho água gasosa, ΔH1, água líquida, ΔH2, água sólida, ΔH3. Então são calores trocados numa mesma reação diferente por causa do estado físico. Legal? E o fato é que a entalpia do sólido não tem mistério. A entalpia do sólido sempre vai estar embaixo.
Então eu vou ter água sólida, e aí no meio, não tem mistério, água líquida, e em cima, água gasosa. Por quê? Porque a entalpia de uma substância no estado gasoso é maior que a entalpia de uma substância no estado líquido, que é maior que a entalpia dessa mesma substância no estado sólido. E o fato que eu te contei lá, quando a gente estava falando de reações, é que o ΔH é uma flecha que parte dos reagentes e chega nos produtos. Então aqui, ΔH 1. Por quê? Ué, ΔH 1. E aí eu tenho ΔH 2. Por quê? ΔH 2. Estou chegando em água líquida. E agora? ΔH 3. Estou chegando em água sólida. ΔH 3. Pô, e agora, Brenão? Tô vendo que o tamanho da seta do ΔH3 é maior, mas como que eu justifico isso aqui? Em módulo. Você vai dizer que o módulo de ΔH3 é maior do que o módulo de ΔH2, que é maior do que o módulo de ΔH1. Pronto, tá justificado o exercício. O corretor vai ficar muito feliz porque você não mandou um textão para ele, porque você não é a mulher dele. Tá bom? Então, como é que a gente faz aqui? Agora, por uma reação endotérmica. Perdão. Por uma reação endotérmica, você faz assim. Eu tenho X gasoso dando Y sólido. Isso dá ΔH1. Eu tenho X gasoso dando Y líquido. Isso dá ΔH2. Eu tenho X gasoso dando Y gasoso. Isso vai me dar um calor trocado na reação, ΔH3. E por meio do gráfico, aqui eu tenho a entalpia, aqui eu tenho o caminho da reação, e aqui o exato momento no qual ocorre a reação. Se a reação é do tipo endotérmica, o patamar dos reagentes tem que ser menor do que o patamar dos produtos. Qual patamar vai ser o maior dos patamares dos produtos? Ué, não tem mistério. O gás fica em cima, o líquido fica no meio e o sólido fica embaixo. Então, a entalpia do gás fica em cima, a entalpia do líquido fica no meio, a entalpia do sólido fica embaixo. A reação tem os mesmos reagentes nos três casos. E o fato é que o ΔH é uma flecha que parte dos reagentes e chega nos produtos. O ΔH é uma flecha que parte dos reagentes e chega nos produtos. O ΔH é uma flecha que parte dos reagentes e chega nos produtos. Então eu vou ter ΔH1, ΔH2, ΔH3. E agora, como é que eu justifico, Brenão? Qual das reações apresenta o maior valor de ΔH? O módulo. Você vai dizer que o módulo de ΔH3 é maior que o módulo de ΔH2, que é maior que o módulo de ΔH1. Pronto, está justificado. Você não fez textão, seu corretor vai ficar feliz. Certo? Pô, Brenão, e se mudar os reagentes aqui? Se aqui eu tivesse X sólido, X líquido e X gasoso, reagindo com mais alguma outra coisa, aí você vai ver, do mesmo jeito, gente, não tem segredo. O gás fica em cima, o líquido fica no meio e o sólido fica embaixo. Aí você ia colocar X gasoso, aqui seria X sólido, aí você colocaria X líquido, aí você colocaria X gasoso. E aí você analisaria os produtos depois. É assim que faz. Não tem mistério. Certo? Agora, um outro fator que altera o ΔH de uma reação, sendo bem objetivo, são as formas alotrópicas.
formas alotrópicas. Como que as formas alotrópicas podem influenciar no ΔH de uma reação? Eu gostaria de fazer um remember que a alotropia é a capacidade de um elemento formar mais de uma substância simples. Então, a alotropia é a capacidade de um elemento formar mais de uma substância simples. Como isso altera no ΔH de uma reação? Da seguinte forma. Aqui eu tenho entalpia. Aqui eu tenho carbono grafite. Carbono grafite. Aqui eu tenho carbono diamante. Pronto. 2 alótropos. Eu estou vendo claramente por meio desse gráfico, nos eixos das ordenadas, que é a entalpia, que a entalpia do carbono do diamante é maior do que a entalpia do carbono grafite. E essa diferença, essa distância aqui, é de mais meia quilocaloria. Não decore esses valores, pelo amor de Deus, isso vai ser dado, tá? Outro exemplo de alótropo. Existem alótropos que são famosos, a gente não vai ver todos porque é desnecessário. Outro exemplo de alótropo. O oxigênio. Aqui eu tenho 3,5 GO2 no estado gasoso. E aqui eu tenho 3, ozônio no estado gasoso. Mesmo alótropo. É a capacidade de um elemento formar mais de uma substância simples. Então, é o mesmo elemento na natureza podendo ter mais de uma substância simples. Olha aí. Só que atente-se nessa distância aqui. Essa distância aqui, ela é de mais 34 quilocalorias. Muito maior do que a distância do carbono grafite e diamante, né? Então, a entalpia do ozônio é maior do que a entalpia do oxigênio. Tá? Outro alótropo muito interessante, e esse eu quero parar um pouquinho para discutir, é o caso do fósforo. Eu tenho fósforo branco não, fósforo vermelho, e aqui eu tenho fósforo branco. E essa distância de entalpia é de mais 4,2 quilocaloria. Mais uma vez, esqueça esses valores. A gente está adotando o fósforo vermelho aqui porque, na realidade, o fósforo vermelho ele não é o mais estável, né? E no caso dos outros alótropos, o carbono grafite é a forma alotrópica mais estável do carbono. O oxigênio no estado gasoso é a forma mais estável do oxigênio. O fósforo vermelho não é o mais estável dos fósforos. Então por que você está colocando ele aí? Em entalpia de formação, a gente vai ver lá em energia de ligação que a gente vai adotar a entalpia de formação do fósforo branco como zero, mesmo sendo ele o mais instável dos 3 fósforos. E por que a gente vai fazer isso? O fósforo vermelho, ele é um cristal covalente, ele é uma polimerização do fósforo branco. O fósforo branco ele tem forma P4. O fósforo vermelho tem forma P4N. Sendo o fósforo vermelho uma polimerização do fósforo branco, ele não tem atomicidade bem definida.
mas ele é mais estável do que o fósforo branco. Só que ele não é o mais estável dos fósforos. Existe um outro fósforo, chamado de fósforo preto. O fósforo preto, uma vez feito, ele é o mais estável de todos os fósforos. Só que ele é um fósforo muito difícil de ser conseguido. Só para vocês terem uma noção. Para conseguir fósforo preto, eu tenho que pegar fósforo branco, eu tenho que aquecer muito e colocá-lo simultaneamente numa pressão de 12.000 atmosferas. Se eu aquecer muito o fósforo branco e colocá-lo numa pressão de 12.000 atmosferas, eu obtenho fósforo preto. É muito difícil de fazer fósforo preto, mas uma vez feito, ele é o mais estável a vida toda, mesmo em condições que não sejam do ambiente. Então tá aí, tá explicado para vocês. E aí, um outro alótropo que eu gostaria de conversar é o caso do enxofre. E aí eu tenho enxofre de dois tipos. Eu tenho enxofre rômbico, que é o mais estável. Enxofre rômbico é o mais estável. E o enxofre monoclínico é o mais instável. E essa distância aqui, né? É de... Quanto que é essa distância? 0,1 mais 0,1 quilocaloria. Quase que eu esqueço. Desses gráficos que eu acabei de mostrar para você, mostrando os alótropos e como que a entalpia varia de acordo com a alotropia, a gente acaba de concluir uma coisa. Aí a pessoa pergunta e começa a entender, né? Então, para todo elemento químico, a forma mais estável, para toda substância, a forma mais estável vai ser a de menor alotropia? Resposta: não. A gente está falando de formas alotrópicas. Para isômeros e alótropos, sim, a forma mais estável é a de menor entalpia. Para isômeros e alótropos, a forma mais estável é a de menor entalpia. Mas, por exemplo, se você pega a água e deixa na sua casa, eu tenho certeza que ela vai ficar líquida. Sendo assim, a forma mais estável da água é ela no estado líquido. E líquido, a gente já viu lá em cima, que não é o estado físico de menor entalpia. O estado físico de menor entalpia é o sólido. Então, não são para todas as substâncias. Para isômeros e alótropos, sim. Tá? Então, eu vou escrever isso aqui. Menor entalpia vai me dizer maior estabilidade. Maior estabilidade. Menor entalpia vai me dizer maior estabilidade. Quando estivermos falando de isômeros e formas alotrópicas, alótropos. Legal? Não generalize, estamos falando de formas alotrópicas, que é um dos fatores que alteram o ΔH de uma reação. Tá? Então vou dar um exemplinho aí para vocês. E como é que justifica isso? Igual faz para estado físico, por meio de gráfico. Aí você vai ter que saber qual que é a forma mais estável para os alótropos, né? E aí você justifica por meio de gráfico. Você vai colocar aquela de maior estabilidade embaixo, aquela de menor estabilidade em cima, igual tá aqui, ó. Aí você justifica por meio de gráfico, igual nós fizemos para os estados físicos. Aí você vai dizer qual que tem o maior ΔH e menor ΔH. Te explico. Aqui vai um exemplo, rapidinho. Eu tenho uma reação exotérmica e eu tenho carbono grafite mais O2 no estado gasoso, dando CO2, estado gasoso. Isso me dá um ΔH1. Eu tenho carbono grafite. Carbono grafite? Não, vai. Carbono diamante. Mais O2 no estado gasoso. Isso me dá CO2 no estado gasoso.
E aqui eu vou ter ΔH2. Opa! Analisei, vi que é uma reação que libera calor, duas reações que liberam calor, o enunciado do exercício disse isso. Só que eu não tenho o mesmo tipo de carbono. É o mesmo elemento químico em duas formas diferentes. Estamos falando de alotropia. E aí eu tenho que pensar, pô, Brenão falou que um dos fatores que altera o ΔH de uma reação são as formas alotrópicas. E aí, de maneira intuitiva, que muitas vezes vocês vão conseguir fazer isso, você vai saber que o carbono grafite é aquele que tem a forma mais estável, portanto, ele terá a menor entalpia. O carbono diamante, ele é a forma mais instável e por isso ele terá maior entalpia para isômeros e alótropos. Então, aqui eu tenho o caminho da reação, aqui eu tenho a entalpia, aqui eu tenho o exato momento em que ocorre a reação, e aí, igual nos estados físicos, eu vou colocar o patamar dos reagentes com maior entalpia em cima, que no caso é do carbono diamante, mais O2. Viu que não tem mistério? É igualzinho nos estados físicos. E aqui um pouco mais embaixo, eu tenho carbono na forma de grafite mais O2 no estado gasoso. E qual que é o produto? O patamar dos reagentes vai ser maior que o do produto, porque a gente está falando de uma reação exotérmica. Aqui eu teria a entalpia dos reagentes, né? Seriam entalpias diferentes por se tratarem de alótropos. E aqui eu teria o produto, que é o mesmo em ambas as reações. Então eu teria CO2 no estado gasoso. E o fato é que o ΔH é uma flecha que parte dos reagentes e chega nos produtos. E aqui eu teria ΔH2. E o ΔH é uma flecha que parte dos reagentes e chega nos produtos. E eu teria ΔH1. Como é que justifica? Por módulo. Você vai dizer que o módulo de ΔH2 é maior do que o módulo de ΔH1. Legal ou não? Do mesmo jeito você justifica. Não fez tetão, seu corretor ficou feliz. E aí tem um outro fator, que é a quantidade de substância. Esse é tão facinho. Esse aqui, vou ser bem objetivo porque é bem facinho e chega até a ser intuitivo. Quantidade de substância. Então eu tenho uma reação X dando Y e um ΔH de menos Z. Aí eu vou pegar toda essa reação e vou multiplicá-la por 2. Aí eu vou ter 2x dando 2y. Só que quando a gente multiplica uma reação por 2, a gente tem que multiplicar o ΔH dessa reação por 2. Então o ΔH novo seria de menos 2Z. E se eu inverto essa reação, a gente tem que inverter o sinal do ΔH. Então o que acontece aqui de fato é que eu teria y. Então se eu inverto essa reação, eu inverto o sinal do ΔH. Então eu vou ter y dando x. E aí o meu ΔH vai ser de mais Z. Pronto, é isso que eu tinha para falar de quantidade de substância. Legal? Então a quantidade influencia no ΔH de uma reação. Aí o último tópico, que é o tópico mais complicado, que é o tópico que eu vou deduzir, eu vou construir com vocês a lei de Kirchhoff, a tão aclamada lei de Kirchhoff, é o último fator, a última influência que pode acontecer para alterar o ΔH de uma reação. Qual que é ela? A influência da temperatura. Como que a temperatura pode influenciar o ΔH de uma reação? Lá em gases, quando a gente definiu temperatura, a gente falou que é a energia cinética média transnacional, a medida da agitação da energia cinética média transnacional de um corpo, certo? Então, se eu tenho uma reação genérica, como que a temperatura pode influenciar no ΔH?
Se eu tenho uma reação genérica, reagentes dando os produtos, e eu tenho embaixo essa mesma reação genérica, reagentes dando os produtos. Só que na reação de cima, eu vou estar numa temperatura T1, portanto no ΔH1, e na reação de baixo, que é a mesma reação em temperatura diferente, eu vou ter uma temperatura T2, ΔH2. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma mesma reação e estou colocando ela em condições de temperatura diferente. E aí o que eu observo experimentalmente, de forma empírica? Que eu vou ter dois valores diferentes de ΔH2 para uma mesma reação em temperaturas diferentes. Portanto, a temperatura é algo que altera o ΔH de uma reação. E o que eu gostaria de deduzir com vocês é a lei de Kirchhoff. Então, se eu pego dos reagentes da temperatura T1 e passo para os reagentes da temperatura T2, para isso eu vou precisar de um calor QA. Se eu passo de reagentes na temperatura T2 para produtos na temperatura T2, eu vou ter o próprio calor trocado da reação. Aqui, ó, ΔH2, temperatura T2. Então aqui eu preciso de ΔH2. E se eu passo de produtos para temperatura T2, de produtos da temperatura T2 para produtos da temperatura T1, eu preciso de um calor QB. Perdão. E se eu passo de produtos da temperatura T1 para reagentes da temperatura T1, é aquilo que a gente conversou de quantidade de substância. Quando eu inverto uma reação, eu devo trocar o ΔH de uma reação. Então, se eu estou passando de produtos da temperatura T1 para reagentes da temperatura T1, o ΔH, que era ΔH1, ele vai ficar menos ΔH1. E a gente sabe lá da calorimetria que calor ele pode ser escrito como a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Só que essa avaliação aqui da física, da calorimetria, ela é muito boa aqui para nós da química. Então o que eu vou fazer aqui é uma reescrita dessa fórmula. Porque aqui na física a gente trabalha mais com mol, né? A gente trabalha mais com quantidade molar. Aqui na química, né? Então eu vou dividir pela massa molar e vou multiplicar pela massa molar. Portanto, o que vai acontecer com essa fórmula é o seguinte. A gente vai ver que o calor ele pode ser reescrito como número de mols vezes a capacidade calorífica molar vezes a variação de temperatura. Certo? Então, se o calor ele pode ser reescrito assim, eu vou ter que o calor QA ele pode ser reescrito como número de mols em A, número de mols dos reagentes, vezes a capacidade calorífica molar dos reagentes, vezes a variação de temperatura, que é T2 menos T1. E aí o que eu percebo aqui também, T2 menos T1, T1 menos T2, né? T1 menos T2. E aí o que eu percebo aqui também é que o calor em B ele é o número de mols de produtos vezes a capacidade calorífica molar dos produtos. T2 menos T1 mesmo, né? Aqui vai ser T1 menos T2. Capacidade calorífica molar dos produtos, que multiplica T1 menos T2. Essa barra aqui em cima significa molar, tá? E aí, analisando o que a gente fez aqui, ó, a gente passou dos reagentes em A, passou dos reagentes da temperatura T1, foi para os reagentes da temperatura T2, pegou os reagentes da temperatura T2, foi para os produtos da temperatura T2, pegou os produtos da temperatura T2, foi para os produtos da temperatura T1 e voltou para onde a gente iniciou. E aí tem uma lei, chamada lei de Hess, que a gente vai ver mais para frente, que diz que os fenômenos químicos são fenômenos conservativos. E se os fenômenos químicos são fenômenos conservativos, se os fenômenos químicos são fenômenos conservativos, a conservação de energia tem que ser verdade. Então, QA mais ΔH2
mais QB menos ΔH1 tem que ser igual a zero, certo? É a mesma coisa que quando você pega um sistema termodinamicamente isolado, né? E aí você vai ter aqui uma conservação de energia. E aí quem é o calor em A? O calor em A é o número de mols dos reagentes vezes a capacidade calorífica molar dos reagentes, que multiplica a variação de temperatura T2 menos T1, mais ΔH2, mais o QB. Quem é QB? É o número de mols dos produtos vezes a capacidade calorífica molar dos produtos, que multiplica T1 menos T2, porque eu passei da temperatura T2 e cheguei na temperatura T1, então a final vai ser T1, menos ΔH1. Isso tem que ser igual a zero. Passando o ΔH1 para cá, somando o ΔH1 dos dois lados, né, matematicamente melhor dizendo, o que vai acontecer é isso aqui. ΔH1. Então, vamos rearranjar. O que eu quero fazer aqui é isolar ΔH2. Então, eu vou pegar todas essas parcelonas aqui, ó, e eu vou passar para lá subtraindo. Certo? Como que vai ficar então, Brenão? Vai ficar assim, ó. ΔH2 é igual a ΔH1 menos número de mols. Menos não, vou colocar mais aqui, ó. E aí o que vai acontecer é, de vez eu inverter esse sinal a hora que eu passei para cá, eu vou inverter esse sinal daqui, ó. E aí vai ficar T2 menos... Eu vou inverter esse produto daqui, ó. T2 menos T1. Por quê? Porque de vez eu inverter esse sinal, eu inverto aqui, e aí eu consigo ter um sinal mais. Mais. Número de mol dos produtos vezes a capacidade calorífica molar dos produtos, que multiplica T2 menos T1, menos número de mol dos reagentes vezes a capacidade calorífica molar dos reagentes. E, portanto, aqui a gente tira a camada lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff. O que diz a lei de Kirchhoff? Ela diz que o calor trocado na temperatura T2 é o calor trocado na temperatura T1, mais a variação do número de mols vezes a capacidade calorífica molar, que multiplica quem? Perceba que aqui, esqueci de pôr, né? Perceba que aqui T2 menos T1 vai em evidência, multiplica T2 menos T1. Então tá aí a lei de Kirchhoff. Complicada, não é fácil. Os problemas de lei de Kirchhoff são, em geral, problemas que geram dificuldades, mas são problemas importantes. A ideia é a seguinte, é você ter aqui, ó, número de mol dos produtos menos número de mol dos reagentes. Certo? E aí o resto é só substituindo valores, você vai conseguindo desmembrar isso aí, né? E aí é essa a ideia da lei de Kirchhoff. Como que o ΔH2 se relaciona com o ΔH1? Como que a temperatura pode influenciar de fato no ΔH de uma reação? E com isso, deduzindo a lei de Kirchhoff, eu termino nossa primeira aulinha de fisicoquímica, nossa aulinha de termoquímica. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas podem mandar para mim no WhatsApp, onde vocês quiserem. Se vocês quiserem o material dessa aula, eu envio para vocês também, tá? Muito obrigado. Um grande abraço. Falou!